Bom dia, pessoal. Para quem me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 15 de junho de 2025, finalzinho de amanhã de domingo, portanto, estou voltando aqui para compartilhar mais um vídeo com os senhores e senhoras, desde já dando as boas-vindas ao grande canal da cidadania, canal 3D, ou 3 dimensões, ato contínuo, agradecendo aos novos inscritos e aos mais de 193 mil views que o canal obteve desde sua instituição, criação. Mas hoje, sem mais delongas, estou voltando aqui para compartilhar um vídeo acerca de uma temática que em tese parece ser simples ou comezinha, não obstante nos possibilitar fazermos uma grande reflexão acerca desta guerra santa que vem sendo duelada desde idos de 7 de outubro de 2023, ocasião em que o grupo terrorista Hamas atacara o sul de Israel, notadamente na capital de Tel Aviv, matando dezenas e dezenas de pessoas no deserto de Israel. E de lá até o presente momento, a presente guerra já dizimaram, ou seja, mataram mais de 50 mil pessoas somente do lado da faixa de Gaza. E nesses mais de 2 anos de guerra entre o grupo terrorista Hamas e o Estado Soberano de Israel, em que pese a respectiva guerra vem tomando outros contornos, ou seja, vem se escalando para os vizinhos Líbano, Síria, cujo o ditador que imperava há mais de 50 anos naquele constitucionalismo, naquela república teocrática da Síria, foram derrubados, ou seja, Bashar al-Assad, por um grupo considerado xiita. E para além da guerra ter se estendido para o Líbano, onde tem a emblemática figura do Hezbollah, que significa o Partido de Deus, tudo que o Hezbollah em tese faz é com a premissa de que está fazendo a vontade de Deus com base na Torá, que compreende os 5 primeiros livros escritos por Moisés, de Gênesis a Deuteronômio, onde Moisés prevê a sua própria morte. Mas tudo que em tese, até mesmo os xiitas, que hoje em tese será objeto e mais explorado no tema de hoje, o que eles fazem é com a premissa de estar fazendo a vontade de Deus, como era no passado o antigo Saulo de Tarso, que Deus o transformou em Paulo de Tarso, e naquele homem que iria escrever mais de 50% do Novo Testamento com base na Nova e Eterna Aliança. Mas o que Saulo, que era um soldado romano, um obediente e fervoroso soldado romano, fazia à época era com a premissa de estar cumprindo a lei de Deus. Até que o mesmo é interpelado por Cristo Jesus no caminho de Damasco, onde ele ia armado até os dentes para perseguir, prender, quiçá até mesmo matar os seguidores de Jesus que lá se encontravam pregando na Síria. E quando Jesus derruba ele com a tocha de fogo, deixa ele num jejum compulsório de 3 dias e cego também por 3 dias. Ele pergunta quem era e Jesus diz: Saulo, este é aquele que você persegue. Ato contínuo, pedindo para Saulo ser conduzido pelos seus homens até a casa de Ananias. Ou seja, ao longo de toda a cronologia bíblica, sobretudo da história de Israel, não vem ser tarefa fácil delimitar os verdadeiros contornos e alcance daquela guerra de titãs, daquela guerra santa, que desde e sempre, e por que não dizer, desde o reconhecimento do Estado Soberano de Israel, notadamente em 14 de maio de 1948, depois da intervenção de um gaúcho brasileiro, a saber, Oswaldo Aranha, que à época presidiu o Conselho de Segurança da ONU,
convidou autoridades de Israel e autoridades palestinas para tentar pacificar dado conflito, pois desde a independência de Israel, notadamente em 14 de maio de 1948, depois da intervenção deste gaúcho brasileiro, a saber, Oswaldo Aranha, que presidia o Conselho de Segurança da ONU, não teve um santo dia em que Israel tenha sossego. Mas logo após a intervenção deste guerreiro brasileiro, a saber, Oswaldo Aranha, convidando a autoridade da Palestina e a autoridade de Israel para criar, à época, há mais de 70 anos, um Estado para cada um, ocorre que Israel aceita os contornos e alcances de dada proposta e é criada, notadamente, em 14 de maio, na cidade de Tel Aviv, o Estado, a independência do Estado soberano de Israel. Tel Aviv, que para a comunidade internacional, inclusive os Estados Unidos, México, Canadá e toda a UE, ou seja, a União Europeia, em que pese, deve ser considerada como não somente o centro financeiro de Israel, onde está aí sendo sumariamente, desde quinta-feira, atacado sendo retaliado pelo Estado do Irã, depois de ter sido atacado sumariamente também por Israel. Mas o fato é que, desde de 14 de maio de 1948, ocasião em que a ONU reconhecera o Estado soberano de Israel como soberano, depois dos judeus passarem quase 2.000 anos, ou seja, quase 20 séculos dispersos pelas clássicas diásporas romanas, babilônicas e do Egito. E Deus, como nunca fica devedor de nenhuma de suas escatológicas palavras de promessa, depois de quase 20 séculos, ou seja, quase 2.000 anos, permitira que o seu povo escolhido, a saber, os judeus, semitas e hebreus, que são sinônimos entre si, voltasse para suas terras, aquela terra, aquele lugar que lá, na época de Abraão, Deus aparece para Abraão para propor um pacto, pedindo para Abraão abandonar toda a sua parentela e ir, supostamente, para Canaã, que é o Estado soberano de Israel. Mas o fato é que desde o reconhecimento do Estado soberano de Israel, notadamente em 14 de maio de 1948, pela ONU, depois da intervenção desse gaúcho brasileiro, a saber, Oswaldo Aranha, Israel não tem sossego. Deus colocara, para além de escolher aquela nação, um território pequeno, uma população pequena, sofrida pelas diásporas romanas, babilônicas, etc., mas é um território que não tem pouco mais de 22 mil quilômetros quadrados, diversamente do que ele está duelando agora, a saber, o Irã, que tem consideravelmente mais de 10 vezes o seu tamanho, a saber, 1.648.000 quilômetros quadrados. Israel, com a população menor do que Portugal, ou seja, com um pouco mais de 9,5 milhões. O Irã, com um território de 195 mil quilômetros, uma população mais de 90 milhões de iranianos, estão aí há quase uma semana duelando nesta Guerra Santa. E somente para você ter ideia da origem do nome Israel, da origem do Estado soberano de Israel, como já vinha falando Alhures, no passado, no Antigo Testamento, Deus aparece para Abraão, lhe prometendo que se ele abandonasse sua parentela e fosse supostamente para Canaã, ele disse: vades, no caminho vou dando passo a passo, exatamente para Deus ensinar a Abraão, que à época era pagão, não obstante ser rico. A cidade natal dele era Ur, não obstante, quando Deus aparece para ele, ele se encontrara literalmente em Arão,
próximo da Mesopotâmia, do rio Eufrates, rio Nilo. E Deus disse: abandone toda a sua parentalha. Se você abandonar toda a sua parentalha e for, eu lhe tornarei homem, pai de grandes nações, cujos filhos serão tão numerosos, maior do que os grãos de areia na terra e o número de estrelas no céu. E como Deus não fica devedor de nenhuma de suas escatológicas palavras e promessas, em que pese, cumpriram o que ele prometera para Abraão, tornando Abraão o patriarca das três maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, cujo número de adeptos, em que pese, gira em torno de 2,5 bilhões. A segunda religião monoteísta do mundo, a saber, o islamismo, se aproximando de 1,5 bilhões, e as estatísticas e prognósticos, em que pese, apontam que até isso de 2050 o islamismo tende a se igualar ao cristianismo. A terceira religião monoteísta do mundo, não obstante mais antiga e mais longínqua, a saber, o judaísmo, conta com apenas 13 milhões de semitas, cuja maioria, em que pese, reside exatamente no Estado soberano de Israel. E Deus, à época, para além de prometer tornar Abraão pai de grandes nações, como já cumpriram, pois céu e terra passarão, somente as escatológicas palavras e promessas do Todo-Poderoso não hão de passar. Para além de tornar Abraão pai dessas três maiores religiões monoteístas do mundo que vivem, e é arqueu, ou seja, causa-mãe de todo esse conflito desde isso de 1948, isso esquecendo a parte de trás, sem prejuízo de 1948 para trás, 2.000 anos para trás, por que não dizer 3.000 anos, isso aí vem lá do rei Davi, isso aí vem dos remanescentes de Noé, Torre de Babel. Em que pese, Deus também cumpriu com a segunda promessa que havia feito para Abraão, em dar-lhes o seu primeiro filho, quando Abraão tinha mais de 100 anos, e a sua esposa, a saber, Sara, que ele mudou, era Sarai, ele mudou o nome de Sarai para Sara, que significa princesa em hebraico. E quando Deus estava prometendo esta aliança, celebrando esta aliança com Abraão, o patriarca Abraão, a esposa de Abraão, Sara, era Sarai, Deus mudou seu nome para Sara, ironizou com o Todo-Poderoso, a ponto de dizer: como eu, Senhor, uma mulher cuja fertilidade cessara há mais de meio século, que ela já tinha mais de 90 anos, vou engravidar. E o Todo-Poderoso, Javé Shadon, Javé Shalom, Elion, Adonai, fala para Sara, mulher de Abraão: você não pode engravidar, dada essa sua miserável natureza humana, mas quanto maior a sua fraqueza, maior o meu poder diante de ti. E isso, contudo, em que pese, não implica entendermos em uma primeira síntese estreita que o homem tem, em hipótese alguma, portanto, o poder de suas ações ampliar e qualificar o poder de Deus. Mas à medida em que o homem se esvazia, ele anda no Monte Sinai e no Vale da Sombra da Morte, que hoje é representado por Israel e todos esses países do Líbano, onde tem o cedro do Líbano, Síria, Irã, Iraque, Hezbollah, até que tem o Líbano. Deus usa como o Monte Sinai e o Vale da Sombra da Morte, por que não dizer o Vale dos Ossos, citado lá na profecia de Ezequiel, para nos ensinarmos a enfrentarmos diariamente os mais diversos e complexos problemas do dia a dia e aprender a superá-los, ato contínuo, nos dando a ímpar oportunidade de escrevermos os melhores capítulos de nossas vidas no momento da dor, da opressão, da supressão e da humilhação. Não à toa, aqueles que se elevam e se exaltam serão humilhados, e que se humilham serão exaltados. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas nada me abalará, pois o Todo-Poderoso estará sempre comigo e conosco, hoje e sempre. Amém. Céu e terra passarão, somente as escatológicas palavras do Todo-Poderoso não hão de passar. Vejo, portanto, a origem desse conflito, a origem teológica,
teocrática e geopolítica deste conflito. Vejo, portanto, que não é tarefa fácil delimitarmos os verdadeiros contornos e alcances desta Guerra Santa, duelada desde 1948, ocasião em que a ONU reconheceu o Estado Soberano de Israel como independente, notadamente em 14 de maio de 1948 em Tel Aviv, que para a comunidade internacional, notadamente os Estados Unidos, México, Canadá e a UE, ou seja, União Europeia, deve ser considerada, para além de ser o centro financeiro de Israel, que fica ao sul, também deve ser considerada em tese como a capital de Israel. Não obstante, contudo, no ponto, tem que lembrar que para o próprio governo de Israel, notadamente a pessoa do primeiro-ministro, a saber, Sua Excelência Benjamin Netanyahu, que na última semana o parlamento tentou dissolver, houve uma tentativa, um projeto para dissolver o parlamento, para tirar, para revogar, para dissolver o cargo do premier, ou seja, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que tem o nome aí de uma das 12 tribos de Israel. Mas não há como você entender, dado o conflito bélico, dado o conflito geopolítico, dado o conflito teológico, sem você conhecer a cultura islâmica, judaica e cristã. Essa cultura que sou apaixonado por essa cultura judaica, islâmica e cristã, que ao longo da história não faz a menor cerimônia desafiar o tino e o tirocínio da razão, no impar da tentativa de se buscar resposta para aquilo que somente Deus explica. E foi exatamente esta uma das razões e motivações pelas quais hoje estou aqui, neste domingo, finalzinho de uma manhã de domingo, ensolarada, onde muitos estão aí na praia. Estou aqui duelando e sofrendo com o tino e tirocínio da razão, para jogar luz de Santo Agostinho a um tema sensível, porém importante, para você poder compreender os contornos e alcances deste duelo de titãs que orbita sobre o Oriente Médio. E esta foi exatamente a razão pela qual criei o presente título, abre aspas, porque Israel desperta tanto interesse, amor, admiração e ódio no mundo, à luz do constitucionalismo abusivo e dos estados teocráticos, fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, por que não dizer, William Shakespeare, um dos maiores poetas britânicos de todos os tempos, no sentido de dizer, existir entre o céu e a terra, ângulo e mais coisa do que a nossa vã filosofia imagina. Mas para que você possa, em tese, também entender mais ainda a origem de dado conflito, desta guerra de titãs entre Israel, grupo terrorista Hamas, que já dizimaram, mataram mais de 50 mil pessoas somente na faixa de Gaza. Ano passado a gente observou que esta guerra se escalara para o Líbano, onde tem o cedro, a árvore que é muito famosa, foi importada pelo rei Salomão para a construção do primeiro templo em Israel, em Jerusalém, na antiga cidade do rei Davi, que era o pai dele. Mas, para além de se ter escalado para o Líbano do Hezbollah, se escalou também para a Síria do antigo Bashar al-Assad, que já fora deposto no ano passado. E agora, e para além de se estender também para o braço dos curdos do Iêmen, agora chega o duelo no estado de ser um dos seus maiores, que são o maior inimigo hoje de Israel, a saber, o Irã, que os portugueses chamam de Irão, cuja população é 10 vezes
a população de Israel, mais de 10 vezes. Ou seja, Israel tem pouco mais de 10 milhões, 9 milhões e meio. O Irã tem mais de 90 milhões de pessoas. E o nome Israel, só bem para você ter ideia, a origem do nome Israel, para você saber a origem do nome Israel se dera em 1948, com aquela intervenção do baiano, do gaúcho Oswaldo Aranha, quando a ONU reconheceu a independência de Israel. A origem desse nome Israel se dá lá no Antigo Testamento. Se dá no duelo que Jacó, que era um dos filhos de Isaac, dos 12 filhos, Jacó, que era um dos 12 filhos, dos dois filhos de Isaac, Jacó, que era irmão de Esaú, na ocasião em que Jacó, que significa mentiroso, e é irmão gêmeo de Esaú, Esaú representa os xiitas, e Jacó, em tese, podemos dizer que representa os sunitas, que iremos já falar um pouco da diferença entre xiitas e sunitas. Mas Isaac, filho de Abraão, filho da promessa, fruto da promessa, ele teve dois filhos gêmeos, a saber, Esaú, que era um ruivo, um exímio caçador, e o pai, como é da cultura judaica, o pai sempre gostar do filho mais velho, ou seja, os primogênitos, em detrimento do mais novo. Como Esaú, não obstante ter sido gêmeo, mas saiu primeiro, ele nutria um amor maior por ele, por ser um exímio caçador, ruivo. Ao revés, Jacó era um protegido de sua mãe, se sentia discriminado pelo seu pai, e a mãe acabava o protegendo. Certo dia, a mãe, falando com Jacó, o pai já estava seco, já estava ficando cego, ou seja, Isaac, filho de Abraão, remontando aí, né, uma passagem quando o rei Davi, lá atrás, enfrentou a cidade dos Jebileus, e chegaram lá, era uma cidade de mancos e cegos, e os Jebileus ironizaram com o rei Davi, a ponto de dizer que ele era tão incompetente que não teria a mínima capacidade de vencer uma população de mancos e cegos. E aí, remontando essa triunfal e meteórica passagem do rei Davi, coincidentemente Isaac, filho da promessa, fruto da promessa de Abraão, do pacto entre Deus e Abraão, morre cego, e seu filho, a saber, Jacó, manco, com o duelo que teve com o anjo de Deus, ele venceu Deus. Ou seja, no momento em que ele se fizera passar mentira para o seu pai, na ocasião dizendo que era Esaú, pois o pai estava cego e a mãe, orientada pela mãe, ele colocou uma roupa que imitava que os braços dele eram peludos, e o pai enganou o pai. E o pai, o irmão quando descobre que foi enganado pelo seu irmão, tenta matá-lo, promete matá-lo. E aí esse irmão Esaú, em tese, segundo as mais fortíssimas correntes doutrinárias, entende que ele representa os xiitas, que iremos já falar um pouquinho. E Jacó representa os sunitas, que é o bom, que são os islâmicos bons, democráticos em tese, que só buscam ter o reconhecimento de seu território, diversamente dos xiitas, que o que eles querem é varrer daquela região, por que não dizer dizimar o Estado soberano de Israel. Em razão da luta, em razão dessa mentira que Jacó implementou diante de seu pai, se fazendo passar pelo seu irmão gêmeo Esaú. O irmão promete matá-lo, a mãe escuta a conversa, pede para o filho se refugiar na casa do seu tio Labão, na Mesopotâmia. Chegado lá, Jacó se apaixona por Raquel, que era uma das filhas do seu tio Labão,
Não obstante ele ter casado com Léa, que era a irmã mais velha, pois na cultura judaica é de praxe os pais não permitirem que as filhas mais novas pretendam, ou seja, casem-se na frente das primogênitas. E aí Jacó casou-se, não obstante ter se apaixonado de plano por Raquel, mas se apaixonou, se casou primeiro com a Léa, que é a mais velha, e depois trabalhou mais 7 anos na casa do seu tio Labão para conseguir casar-se com a irmã que ele realmente havia se apaixonado. Ele passa 20 anos foragido na casa do seu tio Labão, depois volta e a Bíblia, a palavra de Deus nos conta que ele teve um duelo com o anjo de Deus e ele venceu Deus. E o anjo de Deus deu um chute na perna dele e ele ficou manco, remontando aí a passagem da luta do rei Davi com os que estava enfrentando os Jezibeus. E eles disseram que o rei Davi era incompetente de tal maneira que não iria vencer, não tinha capacidade de vencer uma população de cegos e mancos. Não à toa, Isaac, filho de Abraão, morre cego e Jacó manco. Veja aí como as pedras, como o quebra-cabeça se encaixa. E aí, com essa luta, depois de 20 anos que Jacó passara foragido na Mesopotâmia, ele tem um duelo com o anjo de Deus. E quando o anjo de Deus dá um chute na coxa dele, ele fica manco, pergunta qual o nome dele. Ele diz, como é o seu nome? Ele diz, meu nome é Jacó. E aí Deus diz, seu nome doravante será Israel. Está vendo aí a origem do nome Israel? Sabendo o nome e a origem do nome Israel, sabendo a origem do Estado soberano de Israel, que se dera, notadamente depois da intervenção de um brasileiro gaúcho, sabia, Oswaldo Aranha, naquela ocasião em que convidaram autoridades de Israel e da Palestina para criar um Estado para cada um. Israel aceita os contornos e alcance, lhe dá a proposta e cria-se, notadamente em 14 de maio de 1948, na cidade de Tel Aviv, o Estado soberano de Israel. Agora, irei dizer para vocês, falar um pouco sobre o que significa. Logo após a independência de Israel, em 14 de maio de 1948, Israel já passa um dia após a ser atacado pelo Egito e a Síria. O Egito, na época, em idos de 1945, em 48, período da independência de Israel, era considerado um dos maiores inimigos de Israel. Faz fronteira lá com Israel. O Egito, Israel faz fronteira com o Egito, faz fronteira com o Líbano do Hezbollah, com a Cisjordânia, onde é vizinha a faixa de Gaza, e banhado nos fundos com o mar Mediterrâneo. Belo, onde Musk, o homem mais rico do mundo, juntamente de Trump, estavam querendo expulsar os palestinos de lá para construir um verdadeiro resort de luxo. Diga se tem razão, se tem cabimento no negócio desse. Mas por que Israel desperta dos mais céticos sentimentos no mundo, dos mais céticos interesses, amor, admiração e ódio do mundo, à luz do constitucionalismo abusivo e do Estado teocrático. Quem não sabe, teocracia é um Estado que teo significa Deus, cracia, poder, ou seja, uma democracia com base em uma religião, no caso de alguns países do Oriente Médio, bem como o Irã, o Iraque, o Líbano. Esses são considerados países de muçulmanos xiita, que em tese, em sua grande maioria, são terroristas, diferentemente dos sunitas, que só querem que seu território seja literalmente reconhecido pela ONU. Os sunitas, que não são terroristas, representam a figura de Jacó, enquanto, como o rei Davi,
E o xiita, para além de representar Esaú, também pode, em tese, ser representar aquele gigante, o gigante que Davi enfrentou, Golias. Então Golias e Esaú pode ser representado pelos xiitas de hoje, os muçulmanos xiitas. E o rei Davi e Jacó, em tese, pode ser representado pelos sunitas, que são moderados, são democráticos. O que eles querem, na verdade, é apenas ter reconhecido aquela área da Cisjordânia e da faixa de Gaza como territórios deles. Sabendo qual é a diferença entre xiita e sunitas, avançaremos no sentido de dizer que os países que têm predominância de sunitas são Cisjordânia, que é comandado pelo grupo Fatah, que não é terrorista, diversamente do grupo terrorista Hamas, né, que lá são xiitas terroristas. Existe no Iraque também xiita, existe no Líbano, no Hezbollah, xiita também. E os sunitas, na Arábia Saudita, é quase que majoritariamente sunitas. A Arábia Saudita, o Egito, que hoje, em tese, a gente pode dizer que no passado foi um fervoroso inimigo de Israel, e hoje, em que pese, o Egito foi o primeiro que reconheceu a independência de Israel. A Turquia, o Irã também no início, antes da guerra islâmica, eles eram amigos, fervorosos amigos de Israel. Somente a partir da Revolução Islâmica de 1979, que há uma ruptura, né? É criado uma república teocrática xiita, ou seja, composta aí, né, pelo Irã, Iraque, Líbano, o braço do Iêmen, os curdos. E desde 1979, essa população muçulmana xiita tem como fervoroso inimigo de Israel a Síria, o Iraque, o Líbano. E do outro lado, né, entre esses muçulmanos, temos a Arábia Saudita, que é majoritariamente sunitas, não terrorista. Temos aí a Cisjordânia também, que não é terrorista, são sunitas. Temos aí o grupo Fatah, né, que está lá na Cisjordânia, diferente do grupo Hamas, que é terrorista xiita. E, como já havia dito, né, essa guerra duelada, desde sempre, desde a independência de Israel, em 14 de maio de 1948, houve aí a Guerra do Yom Kippur, em 1973, houve a Guerra dos 6 Dias de 1967. O Egito conquistou, por exemplo, o deserto do Egito, do Sinai, o Monte Sinai pertencia ao Egito. E em troca de o Egito reconhecer a independência de Israel, Israel devolveu essa área do Monte Sinai para o Egito. O Irã, que está em combate aí iminente com Israel, ateando mísseis, porque não somente mísseis, como drones e foguetes, em direção ao norte e ao sul. E norte fica a antiga cidade do rei Davi, fica as mesquitas judaicas, palestinas, judaicas, islâmicas e cristãs. Fica o Domo da Rocha, construído por mais de 100 mil moedas de ouro com o califa da época. E ali simboliza, somente para você ter ideia, o Domo da Rocha, aquela cúpula dourada lá em Jerusalém, na antiga cidade do rei Davi, lá onde tem o Muro das Lamentações, onde foram construído e destruído o primeiro e o segundo templo, o primeiro construído pelo rei Salomão. Ali, aquele Domo da Rocha, aquela
cúpula dourada foi construída por 100 mil moedas de um dinar, um califa da época. Para os cristãos e para os judeus, ali representa aquela meteórica passagem que Abraão, quando Deus pede para ele sacrificar o seu filho, fruto da promessa, a saber, Isaac, quando ele já tinha quase 14, 17 anos, e aquele local Deus manda um anjo, segura, que ele estava testando a fé de Abraão, saber se Abraão tinha coragem de sacrificar seu filho por amor a ele. E quando ele provou aquilo ali, ele mandou um anjo para segurar a mão de Abraão, não precisa mais. E ali, para os cristãos e judeus, representa essa meteórica passagem. E para os islâmicos, representa a saída de Maomé, que é considerado para eles o Jesus, né? O nosso Jesus, Cristo Jesus, o profeta. A saída de Maomé de Meca para Medina. Então aquele lugar ali é sagrado. E observe outro detalhe que merece destaque. Dificilmente nenhum dos inimigos de Israel, a saber, Egito, Síria, Irão, agora que está duelando, né? Troca de mísseis dos dois lados, ateará nenhuma arma, nenhum míssil, nenhum drone na direção do Domo da Rocha, pois ali é sagrado para ambos, para cristãos, judeus e muçulmanos. E ali sob o domínio, aquela região ali, daquela cúpula, é administrada sob o domínio dos islâmicos. Então ali é sagrado para ambos. Não obstante ele estar duelando mísseis de um lado para o outro, trocando mísseis, mas dificilmente eles destruirão aquela área ali do norte de Jerusalém, pois aquilo ali é sagrado para essas três religiões monoteístas do mundo. Mas afinal, do que estamos a falar? Em que tempo estamos? Como diziam os gentios, a era dos gentios. Estamos a falar desta passagem meteórica na geopolítica do Oriente Médio, duelada entre essas rivalidades dessas três maiores religiões monoteístas do mundo, notadamente pelas duas, os judeus, onde reside em sua grande maioria no Estado soberano de Israel, e o resto de todo o Oriente é majoritário os sunitas, dividido em xiitas e sunitas, ou seja, é majoritária a população do Oriente Médio, são muçulmanos. Esses muçulmanos se dividem em xiitas e sunitas. Os sunitas estão na Cisjordânia, também existe parte, uns 25%, 30% no Líbano, não só tem terrorista no Líbano, lá é 25%, 30% sunitas. Existem sunitas na Arábia Saudita, existem sunitas no Egito, na Indonésia, na Cisjordânia, que é gerida ou administrada pelo grupo Fatah. E esses xiitas, que em tese são radicais e são voltados para o terrorismo, se encontram no Irã, no Iraque, parte também no Líbano, no Iêmen, que é um braço armado. E como entender os contornos bélicos desta guerra? Quem terá a chance de vencer essa guerra? Será Israel? Ou será a população? Ou será o Estado teocrático do Irã? Israel, pouco mais de 22 mil quilômetros de território, contra o Irã, que tem um território 10 vezes mais, 1.648.000 quilômetros. A população de Israel, pouco mais de 9 milhões e meio. A população do Irã, com mais de 9 milhões. Veja aí a desproporção. O território do Irã, para além de ser maior, ele também é montanhoso. E isso dificulta o acesso por terra de soldados israelenses. Não obstante, do outro lado, Israel contar com um dos exércitos mais poderosos do mundo.
maior tecnologia, armas nucleares já prontas e testadas. E por que Israel desperta tanto amor, ódio e interesse no mundo? Explico, como sempre, a resposta de fácil alcance. Primeiro, por essa questão dessas três religiões monoteístas do mundo. Essa aí é a arquê, é a essência, é a raiz, a causa-mãe. E muitos perguntam por que tantas nações e Deus foram escolher exatamente esse país, essa população, essa nação pequena, um país de apenas pouco mais de 22 mil quilômetros quadrados, deserto, há 70 anos, quando Israel, a ONU, reconhecera como independente o Estado Soberano de Israel, era um deserto, não tinha ipsis nada como é até hoje. Só que existem diversas passagens, diversas profecias, tanto no livro de Isaías, na Antiga Aliança, na Nova Aliança, livro de Hebreus. A gente encontra também passagens lá da lavra do rei Davi, lá nos Salmos, onde ele diz que o Todo-Poderoso é que defende. E aí, quando a gente vê algo que merece destaque na economia de Israel. A economia de Israel, um dos grandes bens produzidos na economia de Israel é a tecnologia de segurança cibernética. Israel se destaca no âmbito da tecnologia, ciência e tecnologia. Somente para você ter ideia, Israel, um deserto, desenvolveu os cientistas da Universidade de Israel, desenvolveram projetos de irrigação por gotamento. Uma coisa fantástica. E eles plantam tudo lá. Tâmara, regiões de sal, que tem uma densidade de sal, como a região do Mar Morto, por exemplo, que tem uma profecia de Ezequiel 47. Recomendo aí. Leiam a profecia, leiam Ezequiel 47. O quão fantástico é aquela profecia que está se cumprindo agora lá em Israel. Ezequiel 47. Que ele fala que as águas, aquela região onde era Sodoma e Gomorra, que hoje é a região do Mar Morto, 500 metros, a área mais baixa, é o ponto mais baixo da Terra, e é o lugar onde existe, até pouco tempo não existia vida nenhuma, que é a região do Mar Morto. O Mar Morto ele tem uma densidade de sal 10 vezes mais do que os 7 oceanos. E aí você vai lá para a profecia de Ezequiel, e você vai ficar impressionado com o que diz Ezequiel, inspirado pelo Todo-Poderoso. Você vai também lá para Hebreus 4, 13 e seguinte. Você vai para o Salmo do rei Davi. O que o rei Davi diz? Salmo 35, 39, Salmo 121, versículo 4 a 5. Você vai lá para Isaías 41, 18, Isaías 42, Isaías 43 a 10. E você vai se surpreender o que esses versículos, o que essa passagem bíblica, o que essas profecias revelam. Israel hoje é destaque no mundo em ciência e tecnologia. Eles desenvolveram, por exemplo, você imagine, Israel, esse estado, esse paísinho pequeno, desértico, Deus colocou ele, o povo, seu povo escolhido, a saber, os judeus, semitas e hebreus, que são sinônimos de si, numa terra que não tinha ipsilis nada, exatamente para ele mostrar o tamanho do seu poder. Pois para Deus, para Jesus, nada é impuro quando ele purifica. Quando Jesus ressuscita no terceiro dia, prega 40 dias e 40 noites, e é alçado, antes de ser alçado aos céus, ao lado de Deus Pai, Deus Filho e Deus Poder do Espírito Santo, ele diz que o que Pedro ligasse na terra estava ligado no céu, o que ele desligasse na terra estaria desligado no céu. O que Pedro, se ele chegasse a comer ou beber água envenenada, nenhum mal lhe faria.
Ele diz, não há nada impuro quando eu purifico. Certa feita ele apareceu em sonho para o cético discípulo Pedro Simão e aparece, bota todos os animais lá de Levíticos, lá de Números, em que ele diz que era proibido, como comer porco, diversas outras. Os animais que eram proibidos lá em Números e Levíticos. E ele pede para Pedro comer todos. E ele diz, não vou comer jamais, que todos são impuros. E ele diz, nada é impuro quando eu purifico. Então, quando a gente viaja, a gente faz um paralelo do que foi, do que era Israel. Esse pequeno estado de pouco mais de 22 mil quilômetros quadrados, com uma população pouco mais de 9,5 milhões, inferior à população de Portugal, cuja maioria reside na área litoral. E a gente vê, nesse pouco mais de 70 anos, o que eles construíram: irrigação no deserto, purificação de água, que tem 10 vezes mais sal do que os 7 oceanos. Vejo, por exemplo, uma planta, algo tão fantástico como a tâmara, é cultivada numa área que tem 10 vezes mais sal do que os 7 oceanos. E é a fruta mais doce que você pode imaginar no planeta. Não é algo fantástico? Provando que nada é impuro quando Deus purifica. Pasmem-se. Se você pesquisar, você vai encontrar diversas criações, por que não dizer invenções. Quem cria é Deus, o homem inventa. Invenções na área da ciência e tecnologia, bem como irrigação por gotejamento no deserto, controlado por uma tecnologia de ponta, segurança cibernética, que vende para o mundo inteiro. Algo mais fantástico do que o Iron Man, que é aqueles antimísseis. O Iron Man, aqueles antimísseis de Israel, eles têm uma capacidade tecnológica que salta aos olhos. Somente para você ter ideia, todos esses países em que Israel está cercado, bem como Egito, Síria, Irã, Iraque, Líbano, braço do Iêmen e etc., na hora que qualquer um desses países dispara uma ogiva de um míssil, de um foguete em direção a Israel, esse sistema entra em ação, faz a leitura, calcula se ele vai cair na área desértica de Israel. Se ele for cair, ele não faz nada, mas se eles calcularem que ele vai cair numa área povoada, uma área ou do norte ou do sul de Israel, eles entram em ação e atiram um míssil para interceptar e destruir ele no ar. Mais de 90% de precisão. E aí comprovando que está lá em Isaías 41, 18, 42, 43, vejo lá, Deus entrando na cabeça dos cientistas, dizendo que nada é impuro, e eu que o protejo. Lá no Salmo 28 diz, eu que o projetarei, eu transformarei o deserto em água. Está aí, pouco mais de 70 anos, Deus operando naquela nação. Somente para você ter ideia, os judeus é considerado o povo mais próspero. Veja qual é o banco mais rico, de quem é o dono do Banco Safra. Quem são os homens mais ricos do mundo? Judeus. Será que é à toa? E por que os Estados Unidos têm um amor e uma defesa incondicional em relação a Israel, independentemente do presidente que entra? Exatamente por quê? E não à toa também os Estados Unidos é considerado um dos maiores doadores. Doou, somente para ter ideia, no Afeganistão, quando o Biden assumiu, deixou todos aqueles armamentos, tanque de guerra e tudo lá pelos talibãs. Por que Israel desperta tanto amor, ódio e interesse ao mundo? Explique, como sempre, a resposta de fácil alcance. Primeiro, por conta dessas 3 maiores religiões monoteístas do mundo. Segundo, porque foi
Israel que Deus escolheu por meio de Jacó, por meio de Abraão primeiro, seguido por Moisés, primeiro e segundo pacto, Abraão, Isaac, Jacó, José do Egito, que é diferente de José, carpinteiro, filho, padrasto de Jesus. Você está vendo aí por quê? Israel, para além de ter Deus, para além de ter de dar inspiração, revelação aos cientistas de Israel para criar essas tecnologias fantásticas de segurança cibernética, esse aerodomo, ou o domo de ferro, que é exatamente esse antimíssil mais moderno, dos mais modernos do mundo, depois de lá só nos Estados Unidos, quiçá a Alemanha que tem, estão desenvolvendo. Porque ele diz lá, vejam, eu não vou citar aqui para o vídeo não ficar maior do que já está, mais de 50 minutos, mas vou citar aqui os versículos para você ver o que eu estou falando. Isaías 41, 18, Isaías 42, Isaías 43, 10, Salmos 35, 39, Salmos 21, 4 a 5 e Hebreus 4, 13. Vê se é à toa. Então, Israel, nesse pouco mais de 70 anos, esse país pequeno, essa nação pequena, de pouco mais de 22 mil quilômetros quadrados, vem se destacando no cenário mundial, notadamente na área da ciência e tecnologia, criando, por exemplo, um colírio para reconstituir a córnea, para evitar essas cirurgias aí que fazem de miopia, hematopia, estigmatismo, que até mesmo essas de catarata. Um colírio que coloca e reconstitui o tecido da córnea. Pasmem-se. Eles também desenvolveram, tudo isso aí está em aprovação no FDA, que é a FBA americano. Com base numa bala que mata um militar cientista da Universidade de Israel, desenvolveram uma pílula câmera para substituir aqueles clássicos exames de endoscopia, colonoscopia por baixo, ou seja, essa microcâmera, ou seja, uma cápsula câmera, você engole e ela sai mapeando todo o aparelho digestivo, dispensando aqueles clássicos exames de endoscopia, colonoscopia, etc. E tudo isso se dá não somente por meio da ciência, mas por revelação do Todo-Poderoso. A revelação de Deus diante de Israel é algo indelével, é algo inefável e merece destaque. Basta você ir para Isaías 41, 18, 42, 43, Salmos 39, 35, 39, 121, 4, 5, Hebreus 4, 3. Isso aqui é apenas a título de exemplo, mas se você for procurar, tem dezenas e dezenas de dispositivos que vê a mão de Deus operando ali. Então, para além de ser algo inefável, a revelação de Deus na mente dos cientistas de Israel é algo indelével, cuja a nossa miserável imaginação humana não é capaz de revelar. Somente por revelação. Israel, pasme-se, não para por aí. Para além de ter criado um sistema mais avançado do mundo de irrigação por gotejamento, ter criado esse domo da rocha, Deus revelando, a ciência na mente. Tem hora que Deus diz para o profeta, vai lá, o que você precisar dizer eu coloco na sua boca. Então ele entra na mente dos cientistas e aquilo que eles precisam para se defender e para fazer cumprir a vontade e o propósito de Deus, ele revela. Então isso aí, essas coisas, em pouco mais de 70 anos,
o deserto, que fizeram com que Israel se transformasse num deserto. Sequer petróleo eles têm. Nessa maravilha tecnológica que salta aos olhos. Criaram também, para além, né, da purificação dessa água, que é 10 vezes salina, tem mais sal 10 vezes do que os 7 oceanos. Eles criaram também uma tecnologia na área da medicina para detectar a doença de Alzheimer. Até mesmo 10 anos antes que ela dê o seu primeiro sintoma. Tudo isso está em teste e em processo de aprovação. Eles criaram também, para além dessa tecnologia para detectar o Alzheimer, eles criaram um coração com impressão 3D. Um coração que é construído com células do paciente e impresso numa impressora 3D. Deus, mais uma vez, como uma revelação indelével, cuja a nossa miserável natureza humana não consegue explicar, mas a palavra de Deus explica. É só ir para esses versículos que eu citei, Salmos 35, 39, Salmo 121, 4 a 5, Hebreus 4, 13, Isaías 41, 18, Isaías 42, 43, 10 e etc. Que você irá ver. Vá para Ezequiel 47 para ver o que a revelação, a profecia de Ezequiel que está se cumprindo na região do Mar Morto. Então, é uma revelação, para além de ser indelével, é inefável, cuja nossa miserável natureza humana não consegue compreender. Tamanha grandeza. Mas Israel não para por aí. Ele também criara o que eles chamam de monodrópole. Que é o colírio, monodrópio. Eles criaram a cápsula, câmera, que substitui esses exames tradicionais de endoscopia superior e colonoscopia baixa. Eles também desenvolveram a tecnologia remontando outra profecia de Ezequiel. Na verdade, essa aí não é de Ezequiel, é Daniel, onde Deus leva ele lá no Vale dos Ossos Secos. E aí eles também estão desenvolvendo uma tecnologia na medicina para a reconstrução dos ossos. Veja o quão fantástico é as revelações divinas do Todo-Poderoso. Revelação de caráter indelével e inefável, cuja nossa miserável natureza humana não consegue compreender. E aí você começa a entender a razão pela qual Israel, em que pese, desperta tanto interesse, ódio, raiva e admiração ao mundo. Quando observamos sob a perspectiva bélica, militar, sob a perspectiva geopolítica, esse conflito aí que vem sendo duelado nessa última semana, onde Israel não fizeram a menor cerimônia, tampouco hesitaram em atacar o Estado soberano do Irã, onde os portugueses gostam de chamar de Irão, fizeram exatamente com base no serviço de inteligência da Defesa Nacional de Israel, também revelada por Deus. Veja lá, Salmos 39, 121, 4, 45, veja Isaías 41, 18, 42, 43 e seguinte, Hebreus 4, 13, Ezequiel 47, Daniel, etc. O serviço de inteligência da segurança de Israel, do exército de Israel, descobriram que o Irã estava na iminência de construir ogivas nucleares.
Ou seja, descobriram que o Irã estava enriquecendo urânio, que é utilizado para a construção de armas atômicas, como a bomba atômica, aquelas que dizimaram que o físico Julio Albert Oppenheimer, em isso de 1945, construíra e os Estados Unidos usaram para destruir Hiroshima e Nagasaki. Mas exatamente disso que estamos a falar, de urânio. Urânio enriquecido. E a inteligência de Israel, da segurança de Israel, descobriram que o Irã vinha enriquecendo urânio, já tinha 65% de urânio enriquecido, pronto para construir até 9 bombas nucleares, até 9 armas nucleares ou bombas atômicas. E isso aí foi o estopim, foi o fio condutor para autorizar e legitimar Israel a atacar de forma tática, precisa, os alvos em que estavam sendo enriquecido esse urânio, matando cientistas, matando um dos homens generais mais poderosos do exército, do governo do Irã. Somente para você ter ideia, existem 2 locais, segundo os especialistas, a saber, Natanz e Fornal, no Irã. E esses 2 locais, essas 2 cidades que o Irã vem usando para fazer enriquecimento de urânio com o objetivo de construir, só o urânio que já tem enriquecido em torno de 65% já dava para construir no mínimo 9 bombas atômicas, 9 ogivas nucleares. E essa fábrica fica exatamente a entre 40 e 50 metros do solo. E é a prova dos bombardeios. Então, por mais sofisticado que seja a tecnologia de Israel, em tese, dificilmente Israel vai conseguir destruir essa reserva de urânio nessa profundidade de 40 a 50 metros abaixo do solo. Somente, salvo o juízo, os Estados Unidos têm bomba com tal capacidade. E aí os Estados Unidos têm que entrar diretamente na guerra para concluir o trabalho iniciado por Israel. E aí a gente tem que esperar os próximos capítulos. Veja o quão fantástico é, sob a perspectiva geopolítica, sob a perspectiva teológica, sob a perspectiva constitucional e sob a perspectiva bélica militar. Você entender os contornos e alcances desta guerra dos titãs. Somente para ter ideia, o Irã é considerado o 8º maior efetivo militar e a 3ª maior artilharia do mundo. Então Israel, para poder enfincar uma bandeira tanto de Israel como dos Estados Unidos no território do Irã, ele terá que fazer isso por terra, depois que conseguir destruir toda essa reserva de urânio enriquecido em torno aí, segundo os especialistas, de 65%. Enquanto a partida de um exército que salta aos olhos do Irã, a população, e ainda mais as guerrilhas. Vejo, portanto, que não é tarefa fácil delimitarmos os verdadeiros contornos e alcance desta guerra de titãs. E por que Israel, em que pese, desperta tanto interesse, amor, ódio e admiração no mundo. Pois é lá em Cristo Jesus é batizado no Rio Jordão. É lá que no mesmo Rio Jordão, Jesus, Todo-Poderoso, dá poderes ao profeta Eliseu para curar a lepra do general da Síria. É lá, naquela mesma região, que Deus
dá poderes para Eliseu purificar o cozido que estava envenenado. E é lá que Deus dá poder para Eliseu curar, ressuscitar o filho de Sulamita, uma ex-mulher do rei Salomão, pois o rei Salomão casou-se com 700 mulheres, princesas todas ricas, achou pouco, arranjou mais 300 concubinas. E isso foi o fio condutor para o rei Salomão começar a se desviar daquilo que revelava a vontade e o propósito de Deus. Veja, portanto, o quão fantástico é você estudar a cultura judaica, islâmica e cristã. E não à toa, o mês passado me dediquei a fazer vídeos sobre a instituição da Igreja Católica, que está aí com 2000 anos, criada desde o Edito de Milão de 313, em Roma. E os papados viajando aí pela morte do Papa Francisco, legado, direito canônico, a Cúria Romana, Santa Sé, que tem representação, tem personalidade jurídica de direito público internacional e representa a cidade do Vaticano em mais de 70 estados soberanos. E aí fiz um vídeo também dizendo por que Israel, a instituição, Israel não, o Vaticano, a Igreja Católica, não obstante, tem enfrentado a reforma, diversas reformas protestantes, notadamente a de Ides em 1517 por um monge alemão, Martinho Lutero, seguida pelo de João Calvino na Suíça, depois na França, depois a reforma de Jacó Armínio, a quarta pelo rei VIII da Inglaterra, os anglicanos, que o Papa da época não permitira que ele se separasse da rainha da Espanha para casar-se com uma nova rainha do Reino Unido, e foram excomulgados. E ele, em contrapartida, instituir a quarta reforma. Então você vê que a Igreja Católica, essa instituição de mais de 2000 anos, para além de enfrentar reinos como Roma, Babilônica e demais reinados, enfrentaram 4 reformas e continua rígida, com mais de 2000 anos, ou seja, 20 séculos, não é à toa. Então, você precisa aprender a dar e descobrir a importância da cidade do Vaticano, da Igreja Católica, bem como da importância de Israel, porque Israel desperta tanto interesse, amor, ódio e admiração ao mundo. E por que não se estender também a essa instituição de mais de 2000 anos, a saber, a Igreja Católica, que desafia os mais céticos, tino e tirocínio da razão, no imparo da tentativa de buscar resposta e explicação para os inefáveis mistérios que norteiam a palavra de Deus. Razão pela qual eu finalizo o plano estudo temático, no sentido de dizer que Israel, o Monte Sinai, o Líbano, faixa de Gaza, Cisjordânia, Síria, Irã agora, né, que está em duelo com Israel, Egito, Arábia Saudita, em que pese representa para Deus aquele momento que São Tomás de Aquino chamara de secura espiritual e Madre Teresa d'Ávila chamara de assédia, que consiste exatamente naquele momento em que Deus se afasta do homem para permitir que o demônio nos atente, a fim de nos colocar no Monte Sinai e no Vale da Sombra da Morte,
aprendermos a enfrentarmos os mais diversos e complexos problemas do dia a dia, aprender a superá-los. Ato contínuo, nos dando a ímpar oportunidade de escrevermos os melhores capítulos de nossas vidas no momento da dor, da opressão e da perseguição. Não à toa, aqueles que se exaltam e se elevam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas nada me abalará, porque o Todo-Poderoso estará sempre comigo e conosco hoje e sempre. Amém. E é exatamente com essas singelas palavras que finalizo o preencho temático de dizer que Israel, Líbano, Síria, Irã, Iraque, faixa de Gaza e Cisjordânia, em que pese, é um lugar em que Deus usa como Monte Sinai e Vale da Sombra da Morte para nos ensinarmos a caminharmos, a enfrentarmos, atravessarmos o Rio Jordão, atravessarmos o fogo e não nos queimarmos. Pois o meu fogo consumidor do Todo-Poderoso, que liberta, cura e salva, ao revés, se não bem utilizado naquilo que revela a vontade e o propósito de Deus, ao revés, poderá ser uma navalha que terá o condão de aprisionar, destruir e até mesmo matar. Pense nisso. Pessoal, ficando por aqui, não tive a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco faz não demérito àqueles para um viés filosófico, ideológico, especial, teológico, pense sentido contrário, pois isso é a democracia, apenas a fim de jogar a luz de Santo Agostinho a um tema sensível, porém importante, notadamente diante desses dias nem um pouco fáceis de guerras, Rússia e Ucrânia, mais de 3 anos, essa duelada entre Israel, se estendendo, se escalando para todo o Oriente Médio e etc. Se gostar do bem, vídeo, se inscreva no bem canal, convido o maior número de pessoas para fazer o mesmo, dê o seu like, aperta o sininho para ser avisado para os próximos vídeos que irei fazer, e se tem vontade, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Até a próxima e fique com Deus.